Quanto custa uma cirurgia plástica? A pergunta de milhões. Eu sou a doutora Ana Luísa Luna, sou cirurgiã plástica e toda semana estou aqui trazendo temas importantes sobre o assunto, então já se inscreve para você não perder nenhuma informação. Vocês que me conhecem no Instagram sabem que eu gosto de conversar bastante, falar muito sobre cirurgia plástica, mostrar para vocês o meu dia a dia e toda vez que eu abro a caixinha de perguntas, a pergunta recorde que aparece é: Doutora Ana, quanto custa uma abdominoplastia? Doutora Ana, eu quero saber quanto custa uma prótese de mama. Ai, doutora, fala só uma média de preço de uma cirurgia de orelha. Então, se você tem essas dúvidas, fica até o final que eu vou desvendar para você item por item do orçamento de uma cirurgia plástica. Em primeiro lugar, nós temos o custo hospitalar, ou seja, o custo relativo àquele seu pacote de internação. Ele vai depender muito de acordo com a cirurgia indicada para você, a duração dessa cirurgia, porque aí vai depender a quantidade de medicamentos utilizados, a quantidade de diárias que você vai precisar ficar internado e também do tipo de anestesia que vai ser utilizado. Então, vejam vocês que é um valor que vai variar muito, pode chegar a variar até 200%. E quanto mais cirurgias você quer fazer na mesma internação, por exemplo, quero fazer mama redutora com o abdômen ou quero fazer somente mama redutora, maior vai ficando este valor. Óbvio, quando a gente faz cirurgias associadas, aproveitando a mesma internação, geralmente você consegue algum desconto na cirurgia de menor valor. Geralmente esse desconto varia aí em torno de 40%, no máximo 50%. Em segundo lugar, nós temos também o custo do anestesista. Então, esse custo do anestesista, ele é diretamente relacionado também à duração da cirurgia. Então, vejam vocês a importância de a gente voltar aqui para o primeiro passo, que é a consulta médica, em cirurgia plástica. Nessa consulta, a gente vai definir qual é a cirurgia mais indicada para você, a duração, o tipo de anestesia, e daí vai ser linkado o valor também do anestesista, que é diretamente proporcional à quantidade de procedimentos e à duração desse procedimento. E em muitos casos, o valor do anestesista é proporcional também ao valor do cirurgião. Para fechar o valor da equipe médica, nós temos ainda o custo da auxiliar e o custo da instrumentadora. Além disso, temos também o custo do cirurgião ou da cirurgiã plástica, que também vai depender de acordo com as cirurgias indicadas e de acordo com o tempo necessário de cirurgia, de acordo com a quantidade de retornos necessários, o segmento que vai ser preciso após essa cirurgia. Prótese de silicone para as mamas, prótese de silicone para os glúteos, prótese de mentoplastia, enfim, se o seu caso for relacionado a qualquer tipo de implante, você também vai ter que arcar com esses custos, tá bom? Esse valor é negociado diretamente com o representante. Então, por exemplo, próteses de mama, o par do implante fica geralmente a partir de R$3.000 somente o implante, dependendo aí da marca que seja escolhida pelo seu cirurgião ou cirurgiã. Taping intraoperatório. O taping tem sido cada vez mais utilizado. É aquela fita adesiva que é aplicada no final da cirurgia, geralmente por uma fisioterapeuta que tem a intenção de segurar o inchaço, de segurar o edema, controlar esse edema no pós-operatório. E as pacientes, elas têm uma recuperação geralmente bem mais rápida, incham menos e têm menos equimoses, que são aquelas manchas roxas. Então isso tudo auxilia na sua recuperação. Então, para a realização desse taping no intraoperatório, geralmente existe o custo da fisioterapeuta ou do profissional envolvido, além do material utilizado. Materiais extras. A gente está falando aí de alguns curativos especiais, como a cola cirúrgica, por exemplo, que geralmente fica em torno de R$1.000, até outros tipos de curativos especiais, como o curativo colmeia ou a manta térmica que o hospital utiliza para aquecer você durante a cirurgia. Em alguns hospitais também é cobrado aquele aparelhinho que a gente utiliza para prevenir trombose durante a sua cirurgia, eles cobram o aluguel. Então existem alguns materiais extras que podem aumentar o seu custo e você deve incluí-los no orçamento, caso seja indicado para você. Drenagem linfática. Gente, para mim esse é um dos pontos mais importantes que a gente tem relacionados ao pós-operatório. Ele pode
ajudar e muito a sua recuperação ou pode prejudicar também se for realizado por um profissional que não seja capacitado. Então não adianta nada você investir tanto dinheiro em uma cirurgia grande como lipoaspiração, com enxerto glúteo, com abdominoplastia, mama redutora e no final das contas você querer economizar nessa parte do pós-operatório, porque existem altas chances de formação de fibrose, de um inchaço que vai demorar para se recuperar se essa drenagem for feita de forma inadequada. Portanto, eu sempre recomendo aos meus pacientes que escolham um profissional antes da sua cirurgia, para que a gente já tenha todo o orçamento em mãos, já deixa inclusive com um dia pré-determinado para você já iniciar essa drenagem linfática. Cintas, talas e sutiãs. Quando indicado, Então, se você vai fazer uma cirurgia de contorno corporal ou de mama, provavelmente você vai precisar utilizar cintas, talas, algumas vezes a gente utiliza umas próteses, umas canaletas para lipoaspiração HD, ou sutiã compressivo. Elas têm que ser utilizadas por um período longo aí, provavelmente de 2 meses, sendo que as talas e as canaletas a gente utiliza aí por um período de 1 mês. E lembrando também que a qualidade desse material é muito importante, porque se ela não estiver fazendo a compressão adequada, você vai fazer um inchaço maior do que deveria e vai demorar a se recuperar, aumentando aí as suas chances de fibrose, que são aqueles nódulos de cicatriz por dentro que fica endurecido a palpação, tá bom? E se ela estiver apertada demais, ela vai impedir a chegada de sangue ali naquele local e isso pode causar o que a gente chama de isquemia, machucar a sua pele e levar a lesões de pele, tá bom? Então a cinta e as talas, o sutiã, são uma etapa muito importante do pós-operatório e conforme você for desinchando, o profissional ou a profissional que está te acompanhando nas drenagens linfáticas vai orientando em relação ao ajuste das cintas para que ela continue exercendo essa compressão de forma adequada. E aqui eu já deixo outra dica: evite pegar cintas e sutiãs emprestados de outra paciente. A gente tem 2 motivos principais. Em primeiro lugar, o seu corpo é diferente dessa outra pessoa, então provavelmente vai ter que ser feito algum ajuste. Em segundo lugar, essa malha ela vai sofrendo um desgaste com o passar do tempo. Geralmente com 3 meses de uso ela já foi ajustada, ela já perdeu a compressão adequada. Então novamente, se você vai fazer um investimento tão grande em você mesma, não adianta querer economizar num passo tão pequeno como esse. Agora vocês entendem um pouco da minha apreensão, o que eu sinto quando vocês me perguntam quanto custa para colocar implante de silicone. Eu não sei te responder, eu não sei se você é um caso só de implante de mama ou se você é um caso de mastopexia com implante. Esse valor aí a gente pode falar que praticamente dobra a depender do tipo de cirurgia indicada. Ele também vai variar muito de acordo com o cirurgião, a tabela de cada cirurgião, com a tabela de cada hospital escolhido, com o valor do anestesista. Então não é uma pergunta fácil de responder, principalmente de uma pessoa que eu não conheço, que nunca examinei, que nunca sequer vi. Então, para responder essa pergunta de uma forma precisa, é imperativo a primeira consulta. A consulta médica é o momento onde a gente vai definir, eu vou escutar você, suas queixas, e a gente vai definir qual é a cirurgia indicada para o seu caso. E aí sim, você vai receber o seu orçamento detalhado, incluindo todos esses materiais que eu expliquei para você aqui anteriormente. Então, vale a pena eu fazer um alerta para vocês. Se por um acaso você achar alguma cirurgia plástica que está com um valor barato demais, desconfie, porque eles vão estar economizando em algum desses passos que eu expliquei anteriormente. E lembre-se que todos esses passos são muito importantes para que você tenha uma recuperação segura e o resultado desejado. E muitas pessoas também chegam para mim no privado, no Instagram, nesse momento, e começam a questionar, mas é porque eu não queria gastar esse dinheiro da consulta médica para ter uma noção de quanto que vai custar essa cirurgia plástica. Então vamos raciocinar. Se para você o custo de uma consulta em cirurgia plástica vai pesar no seu orçamento, com certeza você ainda não está preparado para arcar com as despesas todas que eu enumerei antes de uma cirurgia plástica. Esse valor da primeira consulta de cirurgia plástica talvez seja o mais importante, que é onde você vai entender bem qual é o procedimento que você vai se submeter, quais são os riscos envolvidos, como é o pós-operatório. Eu vou te explicar como você vai superar cada dificuldade. Então, esse é o momento que a gente vai ter mais tempo para conversar, onde eu vou te escutar melhor e vou conseguir entender suas necessidades. Não adianta também querer economizar nesse passo. Querem ver uma coisa? Eu vou fazer um desafio aqui. Se você já fez a sua cirurgia plástica, comenta aqui embaixo, por favor, qual foi a cirurgia que você fez e quanto
foi que você gastou. Então vocês vão ver que vai ser chuva de valores aqui para a mesma cirurgia, vocês vão ver valores diferentes, eu tenho certeza absoluta disso. E não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo, encaminhar para aquela pessoa que tem curiosidade, morre de vontade de saber quanto que custa para fazer a tão sonhada cirurgia plástica. E você já se inscreveu? Não esquece de se inscrever. Até a próxima!